Os assassinos mais cruéis da história. Mentes sombrias e impiedosas. Na pequena e pacata cidade de Plainfield, Wisconsin, Ed Gein era conhecido como um homem estranho, tímido e solitário. Um vizinho inofensivo que fazia pequenos trabalhos para os moradores locais. Ninguém poderia imaginar que por trás daquela fachada banal se escondia um dos monstros mais depravados do século XX. Em novembro de 1957, a polícia entrou em sua fazenda e descobriu um cenário de pesadelo que desafiava a sanidade humana. Uma casa de horrores decorada com restos mortais. Ed Gein não era apenas um assassino. Ele era um ladrão de túmulos e um artesão macabro. Hoje, no Arquivo Proibido, vamos abrir os arquivos do Carniceiro de Plainfield, o homem cuja loucura inspirou os maiores vilões do cinema, de Psicose a O Silêncio dos Inocentes. Esta é a história real e sem filtros de Ed Gein. Para entender o monstro, precisamos voltar à sua criação. Edward Theodore Gein nasceu em 1906. Sua infância foi vivida em total isolamento em uma fazenda remota, sob o domínio de duas figuras: um pai alcoólatra e ineficaz, George Gein, que morreu de insuficiência cardíaca em 1940, e uma mãe, Augusta, que era o verdadeiro e doentio centro da família, a matriarca tirana. Augusta Gein era uma fanática religiosa que via o mundo como um poço de pecado. Ela ensinava a seus filhos, Ed e Henry, que todas as mulheres, exceto ela, eram vasos da imoralidade. Em seu testemunho posterior, Ed diria que sua mãe pregava constantemente do Antigo Testamento sobre morte, castigo e a perversidade da luxúria, uma prisão chamada lar. Ela manteve os filhos isolados, permitindo que saíssem da fazenda apenas para ir à escola. Ed cresceu sem amigos, com a mãe como sua única companhia. Ele desenvolveu uma relação de amor, medo e dependência patológica por ela. A morte misteriosa do irmão. Em 1944, 4 anos após a morte do pai, um incêndio atingiu a propriedade. Henry, o irmão mais velho que ousava criticar a mãe, morreu. A causa oficial foi asfixia. Contudo, relatos da época confirmam que o corpo de Henry foi encontrado sem queimaduras e com hematomas na cabeça. A suspeita de que Ed Gein cometeu ali seu primeiro assassinato é forte entre os analistas do caso. Com a morte de Henry, Ed e Augusta viveram sozinhos. Em 1945, Augusta sofreu um derrame paralisante. Ed cuidou dela obsessivamente até sua morte, em 29 de dezembro daquele ano. Aos 39 anos, Ed Gein estava completamente sozinho no mundo. O gatilho final para sua loucura havia sido acionado. O santuário profano. Ele vedou os cômodos de Augusta, preservando-os como um santuário intocado. O resto da casa mergulhou no caos, com pilhas de lixo e sujeira. O ladrão de túmulos. Consumido pela solidão, Gein mergulhou em livros de anatomia, pornografia e relatos sobre atrocidades nazistas. Ele então começou suas expedições noturnas aos cemitérios. Em sua confissão, Gein explicou que violava túmulos de mulheres de meia-idade recém-falecidas, pois eram as que mais se assemelhavam à sua mãe. Ele levava para casa partes dos corpos, com o objetivo de ressuscitá-la. O roubo de túmulos já não era suficiente. Em 8 de dezembro de 1954, a taverneira Mary Hogan desapareceu. 3 anos depois, em 16 de novembro de 1957, a dona da loja de ferragens, Bernice Worden, também sumiu. O filho de Worden, que era vice-xerife, disse à polícia que Ed Gein esteve na loja na noite anterior,
e que voltaria pela manhã. Ele foi o último a vê-la. O testemunho do horror. O xerife Art Schley e seus homens foram até a fazenda Gain. O que encontraram traumatizou-os para o resto da vida. O próprio Schley sofreria de insônia e morreria de insuficiência cardíaca aos 43 anos, um mês após o julgamento, com sua família dizendo que ele morreu de horror. O inventário do inferno. Dentro da casa escura e gelada, a luz de suas lanternas revelou o impensável. O corpo decapitado de Bernice Worden, pendurado, aberto do torso à virilha. 4 narizes em uma xícara de chá. Tigelas feitas com a parte superior de crânios humanos. Crânios enfeitando os 4 postes de sua cama. Um abajur cuja cúpula era feita de um rosto humano. Um cinto feito de mamilos femininos. Uma caixa de sapatos com 9 vulvas preservadas. E o mais chocante, máscaras feitas com os rostos de mulheres e um traje feminino completo, com seios e leggings, feito de pele humana. Preso, Ed Gein foi interrogado e, de forma calma e cooperativa, confessou tudo. O testemunho do monstro. Gein disse aos investigadores que entrava em um estado de torpor e não se lembrava de todos os detalhes dos assassinatos. Ele admitiu ter matado Worden e Hogan com um rifle. Quando perguntado sobre os artefatos macabros, ele deu a resposta que revelou o cerne de sua loucura. Ele estava construindo um traje de mulher, a partir da pele de suas vítimas, para que ele pudesse, literalmente, se tornar sua mãe. O julgamento e a insanidade. Diagnosticado com esquizofrenia, Gein foi considerado mentalmente incapaz. Ele foi enviado para um hospital para criminosos insanos, onde foi um paciente modelo. 11 anos depois, em 1968, foi considerado são o suficiente para ser julgado. O juiz Robert H. Goldmar o declarou culpado pelo assassinato de Worden, mas, com base nos laudos psiquiátricos, também o considerou não culpado por motivo de insanidade. Ele passou o resto de sua vida em instituições psiquiátricas, morrendo em 1984. A história de Ed Gein era tão depravada que Hollywood a usou como matéria-prima para criar os maiores vilões do terror. Norman Bates, de Psicose, com sua devoção doentia à mãe morta, é uma cópia direta da psicologia de Gein. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e sua máscara de pele humana e casa decorada com ossos foram retirados diretamente do inventário da fazenda Gein. Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, que esquarteja mulheres para construir um traje feminino, é a encarnação da fantasia mais sombria confessada por Ed Gein. Ed Gein não foi o assassino mais prolífico, mas talvez tenha sido o mais perturbador. Ele borrou a linha entre o humano e o monstro, mostrando o que pode acontecer quando a mente de um homem é envenenada desde o nascimento pela solidão e pelo fanatismo. Seu legado não está no número de vítimas, mas no espelho que ele colocou na frente da sociedade, refletindo o horror que pode se esconder atrás do rosto mais comum, na casa ao lado da sua. Ele nos forçou a confrontar a ideia de que o mal, muitas vezes, não vem de fora, mas é cultivado em silêncio, em lares quebrados e mentes despedaçadas. O que mais te chocou na história real de Ed Gein? Deixe sua opinião nos comentários. Se este arquivo te impressionou, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas investigações. Eu sou Arthur Montenegro e este foi o Arquivo Proibido.